Fala galera, começando o programa Charles Estilo hoje com um método, um negócio diferente que a gente inventou aqui, né? Meu produtor deu essa ideia e eu tô recebendo esse cara, Adonias Silva, personal Adonias. Valeu, meu irmão, obrigado por ter vindo. Tranquilo, meu filho. Agora, se eu soubesse que tu tinha vindo daí Putinga, velho. Basta você chamar que eu venho. O Peta Vidal, né? Petinha. Falou, Charles, ó, tu conhece Adonias, eu não lembrava do nome, eu sou muito ruim de nome. Bicho, tu falou o nome de algumas pessoas em off aqui, eu disse, não lembro, pá. Realmente eu não lembro, não. Aí ele falando, eu não. Aí ele mandou o Instagram, eu desconheço, pô, demais. Então, trabalhou com a gente lá na loja. Mirella e Mabela. Ele tem um trabalho massa agora, que ele faz... ele é personal de crianças com autismo. Quando ele falou isso, eu disse, não, tem que trazer esse cara aqui pra gente conhecer um pouco dessa história, né? Como foi que começou isso pra tu chegar até aí? Porque eu sei que não deve ser um trabalho tão fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não é comum, porque ele requer um bocado de tempo, né, do cara. Muita paciência. E eu venho de uma coisa bem comum, eu venho de educação física, eu sou formado em educação física. Antes disso, tu trabalhava em academia, dando aula de ginástica, de jump. Botava uma Coca-Cola do lado, assim. Professor Loucão. Eu trabalhei 2 anos numa academia na Imbiribeira, dando aula de jump lá. Eu acho que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, porque eu me divertia muito dando aula de jump, tá ligado? Eu fazia e me divertia. Cada música que eu fazia, tinha gente que perguntava assim, tu tá fazendo essa música por quê? Porque pra fazer isso, pra fazer aquilo? Eu digo, não, eu tô fazendo essa música porque eu me divirto quando eu escuto ela. Eu vou pra academia, eu gosto do step, eu gosto da música, da dança, né? E do jump. Meu irmão, o jump, meu irmão, força muito, cara. Muito massa, pô. É muito massa. Eu comia de tudo, eu bebia de tudo e não engordava, pô. Tu dava 4 aulas no dia? Dava 4 aulas, tinha dia de dar 4 aulas. Tinha noite, quando dava muita gente na academia, e aí o dono pedia para dar 3 aulas de jump seguida. Isso dava muita gente. A gente tinha o quê? Duração de 40 minutos cada aula. Aí eu dava uma aula, descansava 10 minutos, tomava uma água, comprava outra coca. Essa da coca foi ela, tá ligado? Eu comprava outra coca, bem geladinha. Tinha aluna minha, né, que já trazia uma coca pra mim, pô. Tu era viciado em coca? Eu era viciado em coca, pô. Meu Deus do céu. Viciado mesmo. Eu dava aula literalmente com a latinha de coca aberta, pô. Era muito massa. Tu é doido, bicho. Mas aí, bicho, força muito o jump, não força, velho? Força demais, assim. Trabalha que muito perna, né? Trabalha o corpo todo. Porque quando você pula que sobe, trabalha... Porque ele trabalha através da pliometria, né? Então ele trabalha em si o cardiorrespiratório, né? Que é essa questão de manter forte coração, pulmão, essas coisas. E também trabalha toda a musculatura corporal. Tanto é que se você nunca fizer um jump, você fizer pela primeira vez, você vai sentir dor no corpo todo. Porque para pular você tem que mexer os braços. Para mexer os braços você tem que trabalhar os músculos da costa, entendeu? Quando você pula e aproxima joelho, que é a questão do pular, joelho do peito, você trabalha o abdômen. Então o jump ele trabalha o corpo em geral, e eu adorava isso. Só que eu não fazia música para dizer assim, essa música aqui eu vou trabalhar só o core, vou trabalhar muito braço, vou trabalhar muito perna, não. Eu escutava a música e dizia, caramba, essa música dá para fazer uma coreografia massa. E aí fazia. Mas tu é dançarino também, era? Nada, eu fazia só para me divertir mesmo. Às vezes eu chamava alguém e dizia, escuta essa música aí, me ajuda aí, eu quero fazer uma coreografia nova. 30 minutos antes da aula começar. Aí fazia. Porque como a gente só tinha 20 jump, e às vezes dava 40 pessoas, e aí a gente estendia a aula, né? Pedia para trocar a turma. Quando a gente fazia isso, chegava gente muito cedo. Essa turma que chegava cedo, eu aproveitava elas pra gente poder montar alguma coreografia. E a galera gostava porque, participei da coreografia nova do professor. Então sempre foi muito essa questão assim, do grupão, de dizer assim, tu é importante, me ajuda aí, eu sou professor, mas tu é foda, pô. Bicho, e como foi essa mudança assim da tua área, né? Para trabalhar com criança com autismo? É um trabalho excelente, muito massa. Eu acho que abriu muito tua mente em muita coisa, né, velho, também. Como foi que tu mudou assim da academia, aquela vibe massa? Não que não seja uma vibe massa também, mas eu acho que é uma questão mais de atenção, né, velho? Uma questão mais social também, alguma coisa desse tipo. O ponto-chave
Eu já tinha ouvido falar de um cara aqui em Pernambuco, hoje eu trabalho com ele, eu nem sei se pode citar o nome. Pode, claro. Daniel Paes, que é o nome de Pernambuco é ele, nessa área. Tá? O nome de Pernambuco é ele. Eu nem imaginava que tinha isso, cara. Tu acredita? Quando o Peter falou pra mim, eu disse, quero conhecer essa história, quero conhecer esse trabalho. É muito profundo. É muito profundo. E assim, vai ficar muito mais, porque hoje a gente tem 1950, quando 1951, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me perdoem, corrijam aí pelo chat. Mas em 1951 saiu o primeiro DSM, que é o livro que cataloga, que dá o diagnóstico para essas doenças que a gente chama, né? Então, nele está dizendo o que é esquizofrenia e tem um númerozinho lá, que é o número que a gente referente ao seu CID, né? Aí, o autismo era dentro da esquizofrenia, nesse tempo. Entendi. Hoje, o autismo está fora da esquizofrenia, já há um bom tempo. Só que aí, aumentaram-se os casos. Por quê? Porque hoje se exige um diagnóstico específico para isso. Hoje em dia, a gente está tendo aí, em média, para cada 36 crianças, uma nasce com autismo. Caramba, velho. É muita gente, não é não? É muita gente. E aí a gente tem poucos profissionais preparados. Cara, tem poucos profissionais e tem pouca informação. Porque a informação é muito generalista. Isso. Se você pergunta, o que é uma criança com... Tua criança tem autismo? Então ele não beija ninguém, não fala com ninguém, não olha para ninguém. Não é isso. Porque o autismo não é um gene. Por isso que é chamado de espectro do autismo, né? São vários genes já identificados. Para cada gene, você vai ter um tipo de autismo diferente naquela criança. E para cada criança daquela, né, você vai ter, nesse tipo de autismo diferente, 3 graus. E esses 3 graus denominam o suporte que a criança pode ter, que é o grau 1, 2 ou 3, que é o nível de suporte. Essa criança precisa de pouco suporte, muito suporte, ou um suporte mediano. Então você vê que é uma coisa muito grande, pô. Mas aí, cara, a primeira parte começa de onde? Dos pais a identificar? Começa dos pais. Não tem como identificar se não for os pais. Por quê? Porque se não é o pai que identifica, a gente só vai conseguir identificar no período escolar, ou seja, com quase 2 anos de idade. Entendi. Né? Porque os bebês em si, eles já apresentam sinais de autismo. Mas a gente não vai conhecer, né, cara? A partir dos 6 meses você já pode observar. Eles já vão apresentar sinais de autismo. Tem criança que vai ficar muito impressionada com a lâmpada, que ela vai querer olhar a lâmpada o tempo todo. Tem criança que vai para o braço de todo mundo sem estranhar ninguém. Isso é um sinal de alerta. Os profissionais chamam de red flag, né? Bandeira vermelha, é o sinal de alerta. A criança que vai para o braço de todo mundo, não estranha ninguém, tem alguma coisa errada. Né? Tem criança que não sorri, tem criança que não olha nos olhos. Bicho, é interessante demais, né? Então tudo isso assim, é um sinal para você. Meu filho tem autismo? Não. Mas não custa nada você ir no neuropediatra. Você vai no pediatra que acompanha a criança, eu estou observando que minha filha meu bebê está assim, assim, assim. E aí o neuropediatra vai dizer, tem bebê que tem hipersensibilidade. Ele é muito sensível a barulho e a toque. Então se você pega um macacãozinho daquele. Só interrompendo. Teu trabalho lá começa a ter uma idade para se começar? A partir de 6 meses. Se me contratar, eu tenho um filho de 6 meses que eu tenho que começar, um exemplo, eu tenho que começar a introdução alimentar, né? Mas ele não senta. Se ele não senta, não se pode começar a introdução alimentar. Papai, mamãe. Bebê não senta, ele não come. Porque o bebê precisa estar sentado, firme já, para poder comer. Tá entendendo? Ele tem que pegar. A questão da introdução alimentar não é só trocar o leite materno pela comida. Porque você pode botar na boca dele. Mas sim deixar a criança descobrir o prazer da comida. Para que ela diminua a possibilidade de ter seletividade alimentar. Se ela não pega a comida, se ela não machuca, se ela não bota na boca, se ela não prova, se ela não gosta, se ela não sente a textura, ela provavelmente vai ter uma seletividade alimentar lá na frente. E aí é aquela criança que só come pastoso, que não toca na batatinha frita, que não come certos tipos de textura, que não gosta de comer uma maçã por conta da zoada ou da textura que fica na boca. Cara, é muito amplo assim. É muito amplo, cara. E tá tudo interligado.
E aí tu tem alunos hoje, a gente vai, eu vou perguntar, a gente está entrando no assunto, mas eu vou perguntar qual é o trabalho que um personal faz com a criança autista. Mas antes a gente está conhecendo a base, né? Para a gente poder chegar no assunto de treinamento, né? Porque eu fico na minha cabeça, eu vou para a academia treinar, eu tenho um personal lá que me passa uma série de exercícios. Você imagina que é a mesma coisa? Eu imagino, claro, leigo total no assunto. E eu queria saber como é feito esse trabalho de um personal para crianças com autismo. Deve ser uma coisa muito, muito diferente também. Porque assim, quando a gente fala assim, personal, é por isso que às vezes eu tento trocar um pouco o nome, eu digo, não, tu é personal de criança com autismo, eu digo, sou terapeuta. Né? Por quê? Porque essa ideia do personal, ela remete muito à estética ainda. De academia. Então você imagina, pô, ele pega a criança para ele fazer 3 de 10. Como é que ele vai fazer 3 de 10 com essa criança? Não, foi engraçado agora. Como é que ele vai fazer 3 de 10? Vai botar a criança para fazer 30 abdominal, 50 agachamento? Eu juro que eu tava claro que antes eu procuro ver alguma coisa no seu Instagram e tal, mas na prática, naquele negócio rápido, né? Na ideia, a gente pensa que a criança com autismo está lá treinando e tal. Exato. Não deixa de ser um treino. Só que é um treino inserido no mundo dele. É isso que faz a diferença. Entendeu? Por exemplo, eu tenho crianças que são vidradas. Eu trabalhei na AMA. Fui voluntário da AMA aqui, eu acho que por 2 anos. Aqui em São Lourenço. É um centro onde vários terapeutas se encontraram e a gente dava suporte a famílias carentes. Né, que com famílias, crianças que tinham autismo. Então a mãe ia, levava a criança lá e ela fazia sessão de graça. Como foi que tu entrou nessa área do autismo, hein, cara? Pronto. Na pandemia... Porque é muita coisa envolvida, né, velho? Tipo assim, o cara é personal, formado, personal trainer, né? Dava aula de jump em academia, poder dar aula dos equipamentos e tal. E aí tu Fui migrando. Mas aí tem uma história. Eu costumo dizer que o meu início ele é meio egoísta, né? Eu já comentei com você. Por quê? Porque na pandemia eu me vi realmente assim, deslocado. Pô, eu sou um profissional formado dentro da área de saúde, dentro de academia. Naquela época eu já trabalhava como personal para idosos, né? Caramba. Que é uma questão de sentimento. Também, não sentindo nada. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que eu me sinta importante. E aí foi quando eu lembrei dessa conversa no curso que eu tive, com quem eu conversei até com o dono do Instituto do Autismo, o Cadu. Foi ele que me falou sobre o Daniel. E aí eu liguei pro Daniel. Fiquei, de novo, eu atazanei o Daniel. Véi, eu entrava no Instagram dele todo dia, eu comentava as postagens, eu ia no privado, ei, até o dia que ele disse, peraí, pega meu número, liga pra mim. Eu acho que ele disse isso pra eu parar de encher o saco dele, pô. Aí eu liguei, ele disse, tem que fazer esse curso. O curso era aplicador ABA. ABA é uma ciência que ela modula o comportamento, tá? É tipo um adestramento. O adestramento é para animais. O ABA, ela trabalha com comportamentos. Ela faz de tudo para retirar o comportamento nocivo da pessoa e naquele local adaptar um comportamento que seja aproveitado pela sociedade. Do modo geral. Do modo geral não isso. Entendeu? Não é só com pessoas com autismo. Não, no modo geral, ela serve para qualquer pessoa. Entendi. Por exemplo, costuma-se dizer, no ABA se diz assim, que tudo que o homem morto não faz é comportamento. Então, tudo que o ser vivo faz, se apaixonar, amar, viver, sofrer, chorar, é um comportamento. Entendeu? Então, é basicamente isso. Aí eu fiz esse curso. São 500 horas. Eu fiz. Aí ele disse, pronto, agora tem que fazer uma pós em psicomotricidade. Quando você estiver fazendo a pós, eu lhe dou uma oportunidade para você trabalhar comigo. Aí eu comecei a fazer a pós. E ele começou a me dar suporte. Aí eu disse, eu fui chamado por uma equipe em São Lourenço para ser voluntário, eu queria muito. Tu me dá uma força, ele dá a hora do. Quando você pegar um caso lá que você não souber lidar, você liga para mim e a gente vai trocando uma ideia. E assim foi. Hoje eu trabalho com ele. Sabe? Que massa. É um cara assim, extremamente. Mas a pandemia foi que me fez tomar esse rumo. Eu tive tempo para estudar e tive um motivo para fazer isso. Só que é muito apaixonante mesmo. Cara, sério. Pô, velho, você hoje leva uma dentada da criança. Amanhã você leva um tapa. Depois da manhã você leva um beliscão.
E aí você já vai para a sessão com aquela ansiedade, né? Pô, vou ver o que, é que eu vou fazer porque essa criança está se desregulando muito. Ela não está conseguindo lidar com as suas emoções. Então ela não está batendo em mim, não está me mordendo, não está me arranhando, porque ela é má. Ela está fazendo isso porque ela não está conseguindo se comunicar comigo. Ela não consegue passar para mim o que ela está sentindo, então ela extravasa. É basicamente isso, não é maldade, não é ruindade, entendeu? É essa a questão. E aí, de repente... Muita gente fala, né, que criança com autismo, ela é agressiva, né? Não, ela não é agressiva, cara. Ela tá querendo se comunicar com você, ela tá falando e você não tá ouvindo. Por quê? Porque você é o adulto que tá acostumado a mandar e ser mandado. Meu pai manda em mim, eu mando no meu filho. Então você acha que pode fazer isso com qualquer criança. Então, quando o terapeuta chega, uma pessoa desconhecida, imagina, um cara entra agora na tua casa, desconhecido, 2 metros de altura, chega assim, Charlie, levanta, Charlie, senta. E aí? O que tu vai fazer? Diz aí, bicho, peraí. A criança é isso, pô. Não é porque ela é uma criança que ela não tem sentimento. Pelo contrário, o sentimento dela tá ali, a flor da pele. Então, de repente, alguma coisa na sessão encaixa, Charlie. E aí você ganha um beijo. Caramba! Você ganha um abraço. Que massa! Você ganha um sorriso. Bicho, várias vezes eu chorei, velho. Não posso chorar na frente da criança para não inibir esse comportamento dela. Eu quero que esse comportamento se repita. Então eu tenho que ficar feliz, eu tenho que sorrir, eu tenho que jogar ela para cima, tenho que fazer o que for para que ela se sinta, opa, fiz alguma coisa boa. Eu gostei. Mas isso reflete em casa também? Isso cara? reflete em casa também. Isso tipo no comportamento dela na escola. Elevado. É uma criança que é uma criança assim agressiva, elevada, e vai para a escola e quer as crianças lá, e a professora já vê que existe uma diferença. Quando ela vai para essa sessão de treinamento, ou seja, terapia, que você já falou, consegue mudar um pouco ou total o comportamento? Consegue mudar muito. Por que a gente consegue mudar muito? E porque a gente insiste que seja crianças. Começar as terapias ainda criança, por conta da neuroplasticidade. A criança, ela aprende muito mais rápido do que o adulto. Porque o cérebro dela está em pleno funcionamento e ele está ali para absorver conhecimento, para absorver novas práticas. Que massa, cara. Então, quando eu pego uma criança agressiva na escola... Mas aí a mãe chega falando... A mãe chega e fala. Você recebe como uma criança dessa? Um diagnóstico, médico, alguma coisa... Não, é isso aí. Geralmente é assim. O Daniel entra em contato comigo, a Dona apareceu tal criança, ou a mãe entra diretamente em contato comigo. A Dona tem tempo para vir aqui conversar comigo? E aí eu vou, de boa, sem cobrar nada. Eu vou conversar com a mãe. Por quê? Porque possa ser um caso que eu não pegue. Porque eu também tenho uma limitação. Porque se eu vejo que aquela criança está com um problema onde a TO, né, vai fazer um melhor trabalho, eu digo, é melhor você procurar uma TO primeiro e depois você vem para mim, que é a terapia sensorial. E aí, fiz uma coisa, perguntei qual é o problema. Aí vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Eu vou lá e pergunto à mãe qual é o problema. Aí a mãe diz assim, meu filho ele está muito agressivo, né? E ele não para. Ele tem hiperatividade. Tem laudo? Tem um laudo. Aí a criança geralmente está dentro do espectro autismo, nível de suporte 2. Qual é o maior nível? 3? 3. Com a comorbidade de hiperatividade. A gente falou sobre agressão aqui como uma característica, mas tem outras, né? Tem várias. Porque o autismo é o seguinte, o autismo é um distúrbio sensorial não, neurológico, que acarreta danos na linguagem, no cognitivo, no social, no emocional. Basicamente, o autismo é isso. Botou água aqui pra ele? O gene do autismo... Vai botar água aqui no meu café. Bota aí. Vai ficar marronzinha, parecendo do Rio Capibari. Não, acho. Então, o que acontece é isso. Aí tem esses danos, correto? Só que cada gene do autismo, ele vai se apresentar na criança de forma diferente, dependendo, e já foram identificados N genes que são genes do espectro do autismo. Então a criança pode ter um problema cognitivo, ter uma perda cognitiva por conta do autismo, mas ela falar. A outra pode falar, mas não ter ter perda no emocional, no social. E onde é que as terapias entram? As terapias entram para integrar tudo isso. Porque, na verdade, Charlie, o problema não está na criança com autismo. O problema está na gente. Verdade. Não é? Por quê? Porque uma criança com autismo, ela só vai sorrir para você se ela gostar de você. Ela só vai conversar com você
se você for interessante para ela. A gente não, a gente é falso, a gente é adulto, a gente é falso, a gente foi criado para ser falso. Então, por mais que você não goste de alguém, se aquela pessoa te cumprimentar, você vai cumprimentar por educação. Né? Se uma pessoa te fez muito mal, mas ela passa por você e diz, oi, como é que tu tá? Tá tudo bem? Tu vai dizer, não, tô bem. Se eu faço muito mal a uma criança com autismo, se ela não gostou de mim, ou se por um acaso eu gritei com ela e quebrei todo aquele vínculo, quando ela me ver, ela vai chorar. Ela vai dizer que não quer. Você entende? E aí as terapias são justamente para fazer com que ela se torne sociável. Por quê? Porque essa criança vai virar um adulto. E esse adulto tem que sobreviver. Não é essa a função do ser humano, sobreviver? A gente vive quando dá. A função é sobreviver. Então, para sobreviver, ele tem que estar inserido dentro da sociedade. Porque se ele ficar à margem da sociedade, ele pode ser um cara que programa bombas nucleares pelo computador. Ele vai fazer o que com o dinheiro que ele ganha? Se ele não consegue ir no supermercado e comprar um alimento, se ele não consegue conversar com alguém para que venha limpar a casa dele, se ele não consegue ir no banco resolver os problemas financeiros, o governo não dá suporte para isso. Cara, e quem tem acesso a esse projeto seu, esse trabalho seu? Governo federal, governo estadual, governo municipal, é particular? É particular. É particular. Né? Infelizmente, preste atenção no que eu vou dizer. Muita gente não tem acesso a isso. Se tiver alguém aí da prefeitura escutando, pelo amor de Deus, minha gente, São Lourenço da Mata tem muita gente precisando, velho. Você falou de um projeto que tem aqui. O AMA. E assim, não custa caro, cara. O CAPS, a gente não tem um CAPS? Poderia se abrir um espaço no CAPS. A gente tem muita criança com autismo, São Lourenço. Muita criança com autismo, São Lourenço. E a gente está falando só de autismo. Vamos, veja o leque. Quando a gente coloca paralisia, síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Tourette, quando a gente sai colocando todas as outras síndromes, TOD, que é o transtorno positivo, desafiador. Então, quer dizer, são muitas coisas. E em São Lourenço tá assim, cara. Sabe? Tem gente que gasta 20 mil, legal, dentro de uma clínica com um filho. Caramba, velho. 20 mil dentro de uma clínica. Isso é diário, é? Essa terapia? Dependendo da terapia, porque assim, essa criança vai para a escola e vai para terapia? Vai para terapia, vai para a escola. Crianças com autismo têm uma carga horária muito pesada. Muito pesada. Então, vamos dizer que a criança estude de manhã, né? Vamos falar de uma criança nível 2. Tá? Todos os exemplos que eu vou dar nível 2. Porque nível 3 é o extremo do suporte e nível 1 é o suporte mais leve. Mas no nível 3 ainda consegue? Consegue. Ou existem níveis que... Existem níveis ou idade que, tipo assim, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Por exemplo, a gente pega uma criança com 14 anos que nunca teve terapia nível 3. Então a neuroplasticidade dele já está muito baixa. Os comportamentos deles já estão muito enraizados, eles estão muito firmes, porque a família deu essa conformidade para ela. Por exemplo, um exemplo. Eu acho que família é questão de oportunidade. Também, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que eu chego aqui para tu e digo assim, ó, não mexe no meu copo. Aí tu começa a chorar. Aí eu digo, não vai mexer no meu copo. Aí tu começa a bater na mesa. Aí eu te dou o copo. Amanhã a mesma coisa. Eu digo, não vai mexer no meu copo. Você não vai começar chorando. A criança ela não começa chorando. O que é que a análise do comportamento me diz? Que ela vai começar batendo. Vai bater na mesa. E aí eu não vou ceder. Chamar a atenção. Eu não vou ceder. O que é que ela vai fazer? Ela vai gritar. Ela vai espernear. E assim vai o nível. Então, eu tenho que segurar esse não até ela chegar no nível mais alto para que ela volte, se regule e entenda que o não é não. Quantas vezes eu vou precisar fazer isso? Quantas for necessário, até eu modular o comportamento dela. E eu imagino que esse período é muito difícil para a família. Geralmente a família abre mão. Por quê? Porque não aguenta, o pai está na rua trabalhando. Né? Vamos dizer assim, a mãe passou o dia com a criança. Já o dia nessa guerra. Entre fazer almoço, olhar a criança, se for uma criança muito hiperativa, não dorme. E aí a mãe vai dar comida e não dá, a criança não quer, vou fazer de novo. Então foi toda aquela guerra do dia. O pai chegou estressado do trabalho. Quando eles chegam em casa, se a criança estiver na frente da televisão, ela fica quieta. Por mais que a televisão faça um mal enorme a esse tipo de celular também, boa. Então, o câmera aqui é entendido do assunto.
É sempre participativo. Então, se ele tem isso, ele fica quieto. Se ele não tem, o pai e a mãe vai ter que se virar nos 30 para compensar isso. Ou seja, sair para jogar uma bola, para correr, para andar de bicicleta. Isso se a criança topar. Porque o provável é que a criança esperneie, que tente quebrar as coisas, se bater no pai, bater na mãe. E tem pais que também vê... Hoje, eu não sei, né? Tipo assim, mas tem pais que hoje colocam... Eles mesmos colocam dificuldades, que talvez o filho não pode fazer isso, o filho não consegue fazer isso, e consegue, né, cara? Tem uma coisa chamada dependência emocional. Por que uma criança ela cresce tanto na terapia? Porque para o terapeuta a criança não tem limite. Tá? Se eu tenho uma escada para subir, eu vou botar ela para subir a escada. A primeira vez eu vou segurar as pernas delas e começar a subir. Esse é o tipo de treinamento lá? Também. Que massa, Por cara. quê? Porque vai de acordo com o que a criança precisa. Se é uma criança que ela não tem uma boa marcha, que ela não levanta o joelho, como a gente chama, fazer a flexão do joelho, eu vou falar aqui, galera, perdão, num vocabulário bem chulo para que todo mundo entenda. Não, tá? Então, se a criança não levanta a perna para andar, o que é que eu faço? Eu começo a subir escada com ela. Porque ela vai ter que levantar a perna para poder subir aquele degrauzinho. Logo, com o tempo, ela vai começar a levantar a perna andando. Caramba, cara. Você está entendendo como é fica a coisa? Aquela questão assim, 3 de 10 é... Eu entendi. São coisas do dia a dia, né? Olha que doideira. Tem crianças que ela tem uma hipotonia. Ela tem baixo... A musculatura dela, do centro do corpo, ela é fraca. Então, logo, ela se cansa muito rápido. Estar sentado assim como a gente está requer uma força do músculo. Uma força mínima do músculo. Então, essa criança com essa hipotonia, quando ela chega na escola, que ela se senta assim, que ela começa a prestar atenção na aula, na professora, escrever, prestar atenção nos alunos, ela cansa muito rápido. Então, quando essa criança vem para mim, a mãe diz, olha, ela está com problema na aprendizado e tal, mas a criança não demonstra perda cognitiva. Então, ela chegou para mim, não demonstra perda cognitiva, ela fala, ela entende o comando que eu dou, só que ela está com problema no aprendizado. Ela é um pouco imperativa, beleza, então eu vou montar atividades para que ela desacelere, para que ela preste mais atenção. Então, geralmente são atividades de equilíbrio, são atividades onde ela tem que passar com uma certa dificuldade por alguns locais. Por quê? Porque ela vai ter que respirar. Se ela passar alto, ela vai dizer rápido, ela vai se machucar. Nesse momento do treino, as crianças gostam do... Não gostam, porque a gente está trabalhando no limiar de frustração. Ela quer fazer aquilo rápido. Só que a atividade, eu não preciso dizer não. A atividade já diz não a ela. Se ela for tentar passar correndo, ela vai cair. Então ela se estressa muito rápido. Aí é onde entra o trabalho do terapeuta. Aí a gente brinca, abraça, cheira, joga água um no outro, toma água e volta novamente para aquilo. Porque ela tem que entender que tem que iniciar e tem que terminar. Então pronto, aí eu desacelerei ela. Isso feito repetidamente vai modular o comportamento dela. Em contrapartida, eu fiz ela carregar pesos, que trabalhou esse conjunto de músculos e fortaleceu a musculatura dela. Logo, ela começa a dar resultado na escola, porque ela começa a ficar sentada sem se cansar. Entendeu a questão? É uma coisa boba que acontece ali no estúdio e que reflete na vida dela aqui fora. Porque aí começa a melhorar as notas dela, ela começa a prestar mais atenção na sala de aula, porque ela não está se cansando tão rápido por conta da musculatura do centro do corpo dela que foi trabalhado. E uma criança com autismo cresce, se desenvolve e pode levar uma vida normal. Normal, a gente fala, não é querendo dizer que ele não é normal. Que não é normal, né? Mas a vida normal, quando a gente fala normal, pelo menos quando eu falo normal, eu quero dizer assim, socialmente útil. Tá? Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não estou dizendo trabalhar, pegar um... Isso, eu não estou dizendo que o autismo, o autista ele é inútil, não. Pelo amor de Deus, perdão. Sabe? É porque hoje em dia é tanta coisa, né? Não, que a palavra, quando o caso errado... Caso errado, aí a turma... Né? Não, eu entendo. Mas eu entendo tudo. Mas o que é socialmente útil? Uma vez eu vi um cara falando sobre um autista que você dizia assim... 16/8/1985. Aí ele... Segunda-feira. Quarta-feira. E aí você ia pro calendário, tava lá, tava certo.
Ele fazia esses cálculos absurdos do dia da semana que ele estava, da data, e conseguia chegar lá atrás em questão de minutos. Mas ele não conseguia ir no supermercado, comprar uma bandeja de ovos com R$ 20 e trazer o troco certo. Então, quer dizer, toda a habilidade dele é mágica. Hoje ele não ia conseguir, porque uma bandeja de ovos também não é. Mas não é mais 20. É mais de 20. É mais de 20. Então, assim, esse problema ele não ia ter hoje. Mas, assim, você entende que, falando em utilidade social, ele é um cara que ele é uma criança que tem uma habilidade absurda, mas que não ia servir no contexto social porque ele não ia conseguir usá-la. Tem criança com autismo que pinta quadros, que faz cada coisa. Eu atendi uma criança autodidata em leitura. A mãe dele parou de ir porque se mudou. Mas para essas crianças que são autistas com autodidata, também existe trabalho? Existe trabalho. Por quê? Mas não é para regredir, não, né? Não, é justamente para torná-lo útil social. Porque essa criança autodidata... Porque a gente sabe, né? Já vi muitas reportagens também, não tem tantas informações como a gente queria. Por exemplo, eu sou totalmente leigo no assunto, mas eu já vi algumas reportagens que criança que não fala, não olha nos olhos de ninguém, mas, tipo, é um artista de pintar quadros super realistas, 3D, faz cada coisa incríveis, mas não consegue se socializar mesmo. Pronto. Não tem amizade. Não tem amizade. Por quê? Porque o problema dele não é no cognitivo. Você lembra lá do gene do autismo, que é um gene diferente. Uhum. Dependendo desse gene diferente, o autismo vai se manifestar de forma diferente nessa criança. Mesmo se for o gene igual, só mudando de criança, ele vai se manifestar de modo diferente. Então, essa criança, ele tem um cognitivo extremamente preservado, mas ele tem um problema, né? Ele vai ter um déficit na área emocional, na área social. Então, esse déficit dele vai fazer com que ele não consiga entrar na sociedade. Aí eu tenho uma criança, vamos lá, de 3 anos, 2 anos, autodidata em leitura, lê sozinho, mas que tem hiperfoco em livros e letras. Então pode estar rolando a melhor festa com um palhaço de chocolate, a turma jogando dinheiro, ele vai pegar um livro, vai sentar no meio da multidão, vai ficar no mundo dele. Uhum. A terapia entra aí não para regredir, não para tirar ele da leitura, não para prejudicar o cognitivo, mas para fazer ele acompanhar as outras crianças. Para ele se socializar, para ele brincar, para ele entender que existe o tempo dele, o tempo da criança, que ele vai ter um tempo para ler, vai ter um tempo para se divertir. Do mesmo jeito que quando a gente tem uma criança, não sei se tu foi com o médico comigo, foi assim, minha mãe dizia, você vai para a rua, mas 6 horas tem que estar em casa. Eu não tinha que voltar, mas muitas vezes eu apanhava para voltar. Bicho, eu apanhava demais, bom. Minha mãe é gordinha, tinha uns bracinhos de lavadeira de rua. Era cada roxa mesmo, era cada ripada. Eu lembro um dia que ela jogou a cadeira nas minhas costas. Mãe, te amo, tá e a vida que né? Então, assim, essa etapa é isso. Eu ensino a criança a se tornar sociável. Em conjunto, eu trabalho com outros terapeutas, né? O terapeuta, a criança diz, meu filho está fazendo fono porque ele não fala. E aí eu vou trabalhar com ele a musculatura e alguns movimentos. Por quê? Porque para a criança falar, ele precisa ter uma musculatura boa. E ele precisa ter alguns movimentos de agilidade, de encaixe, para poder fazer alguns fonemas. E existe resultado assim, tipo, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Geralmente a gente trabalha 3 meses. Geralmente a gente pede 3 meses aos pais para fazer o primeiro relatório, né? Por quê? Porque o primeiro mês, Charlie, aquilo que a galera vê no meu Instagram, nos vídeos, é a ponta do iceberg, assim. É a coisa bela. Tá? Por quê? Porque eu digo a mãe, eu não vou filmar ele, eu vou filmar o melhor que tem, pô. Para que eu incentive outras pessoas a dizer assim, caramba, tu vai conseguir. Tem alunos, tem pessoas ali no meu Instagram que eu tenho vídeos maravilhosos com eles, mas eu também tenho vídeos péssimos que eu filmo e mando pra mãe. Digo, olha, teu filho estava assim hoje, aconteceu alguma coisa, que foi que deu errado. Tem muito da resposta de casa também, né, cara? De casa, não dormiu claro bem. Que você não consegue identificar. Ele não dormiu bem, ele tá com constipação, ele não comeu hoje, ele passou a semana doente. Ele sente muito, né? Tipo, pais separados, pais brigando em casa. Brigas entre pais. Ele sente aquilo. Deixa eu pensar no que eu vou dizer para não... Tá? Pronto, vamos lá.
Você pega uma criança não verbal. Uma criança não verbal, ela sente tudo pelo olhar do outro, pelo tônus muscular do outro. Então a criança não verbal é aquela que não fala, mas ela se comunica. Ela se comunica pelo olhar, pela vontade. Então ela está olhando para você. Se você tiver com maldade com ela, se você tiver com raiva, ela vai perceber. Se você tiver estressado, triste. Então, quando eu estou muito mal, deu uma merda na minha vida, eu estou muito mal. Não consegui pagar a internet, fiquei sem jogar videogame, estou muito mal. Não, galera. Estou muito mal. Não vou atender. Eu peço à mãe para desmarcar e marcar um outro dia. Por quê? Porque eu chego lá, meu tônus muscular vai dizer àquela criança que eu não estou bem para atender ela. E essa criança não vai se dedicar naquele dia na terapia. Porque ela vai estar preocupada comigo. Pô, meu tio não é assim. Então quer dizer, tem alguma coisa errada. Será que eu fiz alguma coisa errada? E vocês de ter aquele contato físico, de estar ali, se torna uma relação, né? A criança entende que você é um terapeuta, que você é um professor, entende que você é uma pessoa... Ela entende que eu sou uma pessoa próxima a ela. Ela entende isso, que eu sou uma pessoa próxima a ela, que eu tô ali para brincar com ela. E além do teu trabalho, fala para os pais continuar uma atividade em casa? Falo. Eu sempre falo, uma coisa que eu não... Porque uma coisa é a pessoa ir para terapia e tal, chegar em casa ter a mesma vida só que seria antes. Ela passa uma hora comigo. Geralmente, os neuropediatras e os neuros, mundo afora, quando a criança tem nível 3 de suporte, eles passam 25 horas de terapias semanais, ou seja, 5 horas por dia, de segunda a sexta. Então a criança estuda 5 horas de manhã, faz 5 horas de terapia à tarde. É muito pesado. Mas aí também a noite tá super cansada, né? Porque às vezes não. Aí chega em casa à noite, o pai, 3 horas de televisão. E aí? Porque a terapia para uma criança que ela tá num processo doloroso desse, ela tem que ser constante. Ela tem que ter a rotina de hora de dormir, hora de acordar. Para que isso... Por quê? Porque no autismo, cara, não tem segredo. Você tem que fazer a mesma coisa todos os dias até aquele comportamento se modificar. Qual é o nível de porcentagem de melhora, assim? Cara, eu não tenho um nível para te dizer. Vamos dizer que eu até hoje atendi muitas crianças. A maioria dela apresenta melhoras. A maioria. E assim, dentro dos 3 meses. Eu tenho uma aluna de 13 anos. Na primeira sessão ela puxou meu cabelo, na segunda ela puxou minha orelha, na terceira ela me deu um tapa no rosto, que eu acho que os 2 olhos ficou junto, não só. Caramba, que tapa. Mas assim, é como eu digo, ela não tem culpa, ela não está sabendo lidar com as emoções dela. E aí a gente começou o trabalho, eu regredi, voltei, comecei de novo do simples, devagar, pouco tempo, carinho, banho de mangueira, tal. Encaixou. Sabe? E aí quando encaixou, sabe quando eu senti quando encaixou? Quando na outra sessão ela chegou e me deu um abraço, um beijo. Encaixou. Hoje eu trabalho com ela 40 minutos, 45 minutos. No final eu coloco ela para tomar um banho de piscina, um banho de mangueira, e ela sai dali renovada me esperando na próxima semana. Eu tenho um encontro com ela uma vez por semana. Então, quer dizer, primeiro que a gente tem que tirar essa ideia de que o autista ele é agressivo. Ele não é agressivo. Tá? Mal nem se passa perto. O problema é que a gente adulto, às vezes, não sabe lidar com os nossos sentimentos. A gente não sabe. Sabe? E a gente tem um cérebro maior, mas uma criança. Você, como terapeuta, conhece muito sobre o assunto. Os pais conhecem muito por estar convivendo com a criança. Aquilo, mas eu acho que o trabalho, como é hoje com a homofobia, como é hoje com o racismo, deveria ter mais para o assunto do autismo, porque muitas vezes a gente conhece uma criança autista. A gente olha com um olhar diferente para aquela criança, cara. Não é? Eu falo a gente porque eu tô falando no modo de todo mundo. Mas você fica preocupado que aquela criança vai fazer alguma coisa em algum momento, tipo, tem uma festa de criança. Você falou em cada 36 crianças. A gente vai chegar... Pode falar, vai. Tem uma festa de criança. Você falou, Charles, a cada 36 crianças, um é autista. Vamos supor que tem uma festa de criança, tem 40 crianças ali. Tem um autista ali no meio. Tem um autista no meio, ou mais. Se a mãe não chegar, essa criança é autista, você não tem olhos para conhecer uma criança. Porque autista não tem cara. É isso. Entendeu? Ou seja, se alguém chegar e dizer aquela criança é autista,
na hora você já quer ficar olhando só aquela criança, cara. Autista não tem cara. Outra coisa. Porque ninguém vai chegar assim, ó, a mãe não vai chegar, meu filho tá brincando ali, ó, meu filho é autista. Tipo, ele não é um assassino. Porque assim... Pra você tá ali, né, ficar com medo daquela criança. É muito difícil pra família tá rotulando o próprio filho. Então. Muita gente fala do luto. Não sei se vocês já ouviram falar do luto. Que é quando a família recebe o diagnóstico. Você teve um filho e aí você começou a perceber que ele está tendo alguns comportamentos diferentes do que a gente diria que é o comum. E aí você fica olhando assim e diz, poxa, será que meu filho é autista? Vou levar ele num especialista. E o especialista diz assim, ó, ainda não tem 2 anos, porque o diagnóstico geralmente ele é fechado após os 2 anos, mas tem algumas características. E aí a família entra no luto. E a turma pergunta, por que se chama de luto? Se chama de luto pela morte do filho ideal. Mais uma vez, entendo. Filho ideal para quem? Para o pai, para a mãe. Tá? Ela teve uma gravidez, idealizou aquela gravidez, idealizou o bebê. E o bebê saiu do que era idealizado para ela. Por isso, o filho ideal. Ela saiu do que ela idealizou. Tá? Quando sai do que ele idealizou, você não consegue lidar com as suas emoções. Por quê? Porque você não sabe o que vem ali. Meu filho vai ser um autista de suporte 1, vai ser um autista de suporte 3, ou isso vai passar com as terapias, ou não vai passar, vai ser para a vida toda, como é que vai ser? Então você é tomado por uma porrada de sentimentos. E eu acho que não tem que chegar assim para ninguém e ficar dizendo que meu filho é autista. Então ele já tem... Escola, eu acho que na escola, para que a professora saiba com quem está lidando, na escola tem que ter uma atenção especial, tal. Eu acho que isso. Mas assim, ninguém vai conhecer. Não, e assim, outra coisa, hoje em dia... Não é uma característica física. Hoje em dia tem se identificado. Estou tentando entrar no Facebook aqui, não estou conseguindo. Hoje em dia tem se identificado mais. Mas vamos lá. Vamos dizer que tu tá com uma criança numa fila. Aí hoje em dia já tem o cordãozinho crachá de autistas e tal. Por quê? Porque essa criança ela vai ter um problema com espera. Geralmente as crianças autistas ela tem problema muito com espera e com a quebra da rotina. Então eu sou autista. Tem problema. Teu sobrinho tem algum problema assim? O primo dele é autista também. E eles estavam na fila Por falar nisso, cara. Do aeroporto. E eles tiveram acesso, porque eles não ficavam... Não fica na fila. Eu falei agora que eu sou autista, não tô assim... Tem muito adulto, cara. Tem muito adulto, negão. Casado. Olha, vamos lá. Filho. Exato. O autismo é genético, correto? A gente tá aqui... A turma tá acompanhando aí, não tá? Imagina, tipo assim, eu tenho 34 anos, imagina, eu vou no médico e eu descubro que eu tenho autismo, cara. Mas o que está acontecendo muito hoje... Eu tenho uma vida normal. Olha o que está acontecendo muito hoje. A criança é diagnosticada com autismo. Porque eu já vi muitas coisas assim, de espera, por exemplo. Ele é provável disso. Eu tenho um problema com espera e atraso terrível. Eu volto pra casa, né? Eu fui pra uma pelada uma vez com um amigo da gente, é amizade mesmo. A pelada começava de 9 horas, os caras queriam sair de 9 horas, eu lá, ó, de boa, e eu tinha dito a ele, cara, vamos embora. Claro que isso não deve ser coisa do autismo, né? Mas pode existir. Só que hoje você não grita, você não fica com raiva, esse tipo de coisa. Pessoas falam que o Messi é autista. Mas só que ele não é. Eu tenho, por exemplo... Porque existem algumas características... Eu não tenho um diagnóstico. Existem algumas características dele, né? Hiperfoco. Mas hiperfoco é uma característica de autismo. Você entende como as coisas elas se entrelaçam? Entendo. Mas não é o suficiente para fechar um diagnóstico de autismo. Uma coisa... Pode acontecer de a criança ter um autismo nível 1 e nem o pai saber, nem a mãe. Porque o autismo com nível de suporte 1, ele requer pouca interferência de terapias e de suporte. Ele requer pouca mesmo, porque geralmente você vai ter uma ou outra característica mais gritante. E um auto... Como é que se diz? Um autodiagnóstico não. Tipo assim, pô, eu tenho essas características. Alguém está assistindo uma reportagem... Aí você pode ir para um especialista e pedir. Alguém está assistindo reportagem... Eu já vi muito de repetição, né? Atenção, criança de 1 ano, 2 anos, repete muito aquele boneco. Aquele boneco, exatamente. Tem 30... Tem gente que se não for a rotina,
Entendeu? É a rotina. Se não for aquilo, não vale para ele. É a rotina. A quebra da rotina traz problemas exorbitantes, pô. Eu acho que foi eu que mandei solicitação para tu aí no coisa. Pode mexer, cara. Não, peraí, é só para ver se eu tô bonito. Então, assim, acontece muito isso. Quando você pega uma criança com autismo, a gente tá falando sobre o quê, pô? Tu me deixa doidinho, Charlie. Eu me perco. Ajuda aí, pô. Sobre a espera. Sim, da espera, questão da espera. Então você identifica aquela criança como autista para que ela possa não esperar, porque aquilo é benéfico para ela. Entendi. Entendeu? Mas você tá o tempo todo dizendo às pessoas que sua criança é autista para poder não passar uma vergonha, eu acho desnecessário. Por quê? Porque hoje a gente vive em meio a uma sociedade com essa quantidade de autismo absurdo, correto? Tem um parâmetro assim dizendo, tipo, nível 1 é mais? Não, eu posso conseguir depois envio para tu. Mas eu não peguei tipo isso assim, ainda. Tem muito autista, né? Mas assim, a maioria dos autistas... Se é nível 1, nível 2 ou nível 3, eu não consigo te dizer uma estatística agora. O que eu consigo te dizer é que 70% dos autistas ele tem uma comorbidade. Vamos dizer que a gente tem 100 crianças com autismo, 70 dessas crianças vão ter o autismo e mais uma comorbidade. Seja... Mas é mais o que? Ou seja, o TOD, ou seja, não ser verbal, porque não consegue falar, porque tem um outro distúrbio associado a isso. Mas a causa é o autismo? A causa é o autismo. Entendi. É por isso que se chama comorbidade, ela vem associada ao autismo. Se a criança não tivesse o autismo, não teria aquilo. E desses 100, né, eu já tenho 70 com isso, desses 100, 40 delas vão ter alguma comorbidade severa. Cognitiva severa. Ou seja, não vai falar, não vai aprender, não vai entender com tanta facilidade. Vou dar também, né? Tem um caso de 2 gêmeos, amigos deles também. E epilepsia. Os dois não andam. Os gêmeos têm autismo, não andam, eles andam com uma prótese. Ah, caramba. Entendeu? Então, assim, é muita coisa. Então, quando eu chego com uma criança, eu digo assim, ó, meu filho é autista, eu estou querendo dizer a você o seguinte, tenha paciência. Que é desnecessário, é o meu filho. Se ele está gritando no shopping, se ele está esperneando, então, não tem por que você vir. Essa questão sabe? Aí, a pessoa pensa que a criança é mal educada. Mal educada, que é mal criada, que a mãe não sabe criar, que a mãe a mãe não está cuidando bem. Enquanto isso, a mãe está ali, pô, a família está ali lutando todos os dias para que essa criança tenha a melhor vida possível. E às vezes até errando. Passeando, levando a shopping, o cinema. O que leva hoje muitas famílias com crianças com autismo não frequentar estádio de futebol, shopping, praças e cinemas? Vergonha. Mas não é vergonha do filho. É vergonha da situação. Porque as pessoas não sabem auxiliar. Entendo. Porque hoje, na visão que eu tenho, se eu vejo uma criança esperneando, eu chego na família, né, e vou perguntar, precisa de algum auxílio? Quer que eu pegue uma água? Quer que eu faça alguma coisa? Jamais eu vou. Não façam isso. A criança está chorando. Não vá oferecer comida para a criança. Você não é pai, você não é mãe, você não está com a criança. Não ofereça nada. Ofereça suporte à família. Ó, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa? Quer que eu fique aqui para ninguém se intrometer e tal? Pronto. Por quê? Porque aquela família vai se sentir acolhida para fazer o que tem que fazer. Esse momento, assim, dessas coisas de gritar, de ficar no chão, isso é chamado de birra. É uma crise, não? É uma crise. Tem a crise e tem a birra. Qual a diferença? A birra toda criança faz. A birra toda criança faz. A birra toda criança faz. Eu quero pegar teu celular, tu não quer deixar eu fazer birra. Acabou-se. A crise, não. Cara, e os pais, hein? Que eu fico na ideia, né? Eu tenho um filho de 2 anos, ele faz uma birra, mas pouco. Mas faz. Aí tem aquele negócio do pai de querer bater na mãozinha. Cara, eu educar de alguma forma. Cada um que educa do seu jeito, de não fazer, de negar. Não vai negar e acabou. Negar tudo bem. Aí tem uns que isso aí depende, né? Também não vou intrometer na vida. Eu não me intrometo com ninguém. Eu falo como funciona. Mas uma criança autista, se ela recebe um tapinha na mão, ela tem uma resposta vai melhorar em quê para ela? A pergunta é,
eu bater no meu filho... Negar tudo bem. Negar, tudo bem. Porque tem pai que bate que a gente sabe, né? Eu costumo dizer que não. Hoje em dia a gente usa... Minha mãe já dizia isso pra mim. Meu filho fala uma birrazinha, minha mãe quer pegar ele pra dar carinho, eu fico só assim, ó. Aí, pronto. Olha, aí ele faz mesmo assim, ó. Aí daqui a pouco ele faz. Gaiato. Né, Riquinho? Eu fico assim, ó. Ele quer um negócio, eu digo, não dou. Aí fica assim, ó. E aí eu paro bem sério. E a tua mãe, vovó, dá carinho. Não, se a mulher tiver perto, lascou. Mas se ela não tiver, eu fico só aqui, olhando, ó. Aí ele fica todo desconfiado assim, ó, boy. Ele fica, ó. Daqui a pouco ele, tipo, me lasquei, aí ele vai. Sorrisinho de fique, ninguém aguenta. Aí eu, senhorinha, não. Pronto. Mas aí você deu um limite. Mas tem que ter eu acho que tem que ter um limite e eu acho que tem que ter uma educação diferenciada, uma atenção. Tem assim, porque veja bem, a criança com autismo, ela é tão normal como qualquer outra. O que difere dela vai ser o entendimento que ela vai ter do mundo, porque ela tem o mundo dela. Uhum. Para eu acessar uma criança com autismo, eu tenho que entrar no mundo dela, eu tenho que me fazer importante para ela. Para eu me fazer importante para ela, tem que ter ela tem que ter minha confiança. Da mesma coisa é a família. Então, eu me pergunto, bater na criança com autismo resolveu o quê? Porque, assim, tem crianças autistas que se bate a cabeça na parede, que mastiga vidro. Cara, tu tem noção do que é isso? Eu atendi famílias aqui em São Lourenço que a menina chegou para mim e eu tive que me controlar para não chorar. Ela disse assim, Andonisa, eu não sei o que fazer. Meu filho mastiga vidro quando tá com raiva. E eu tenho que correr lá, abrir a boca, tirar, e às vezes ele fica cortado. E aí? Meu Deus do céu. Adonias, meu filho me bate. Meu filho é grande, ele me bate. O que é que eu vou fazer? Cara, falar assim em grande, tem algo também que se refere ao autismo, porque eles têm uma força, né, também. Não. Não? Entenda, vamos lá. O que acontece quando você tem uma liberação muito grande de cortisol, de outros hormônios no corpo? Já brigasse? Já trocou uns tapas já, não é? Só apanhava. Mas tudo bem. Só que quando você vai se preparar para uma briga, o seu corpo ele libera hormônio para fortalecer os seus músculos, para que você pule mais alto, corra melhor e bata mais forte. Você não vai virar um Superman, mas você está com tônus preparado para aquela guerra. A criança com autismo, quando ele vem bater numa pessoa, quando ele vai enfrentar uma pessoa, ele já está com esses hormônios à flor da pele. Porque lembra que eu falei lá atrás que ele não consegue lidar com os sentimentos dele? Logo, quando ele não consegue lidar com os sentimentos dele, ele também não consegue demonstrar. Então você acha que a tapa veio do nada. Tá, uma tapa, caramba, do nada, eu estava aqui conversando com ela, do nada. Mas a criança geralmente lhe dá sinais. Ela vai fazer uma estereotipia, ela vai fazer um som, ela vai querer se afastar, você vai puxar porque você precisa dela ali. Só que ela já deu sinal que não quer estar ali. E tem umas super tranquilas também. Tem outras super tranquilas. Se pelo mundo acabando, ela tá ali. Que também é um problema. Tá. Imagina uma criança dessa sentada no meio da calçada, vem um cachorro para morder ela, uma cobra ou um carro desgovernado, ela não vai ter reação para sair dali. Você entende que nem muito, nem pouco. Uhum. Então, as terapias através do movimento, do exercício físico, é justamente para isso. Para que ela possa ter uma reação, para que ela consiga subir uma escada, correr, para que ela possa aprender melhor, para que ela consiga desenvolver a fala, para que ela consiga desenvolver músculo, para que ela comece a se frustrar ali dentro do estabelecimento do set, para que ela consiga se frustrar aqui fora e controlar as emoções dela. Que trabalho massa, cara. Tem que ser porque, cara, é muita doideira, velho. Bicho, tu não tem noção do que é ser uma família. E quando tu vê depois uma criança que já passou por tu, e tu vê depois essa criança aí... Ó, eu tenho uma mãe no Instagram, a mãe do Vinícius, que inclusive ela tem um trabalho ótimo no Instagram, que ela ensina a fazer brinquedos caseiros. De vez em quando tem vídeo dela, eu reposto ela fazendo brinquedos caseiros. Quando o Vinícius chegou pra mim na AMA, ele chegou assim com um baixo limiar de frustração, ele não queria brincar, ele só queria celular, só celular. Quando ele saiu da AMA, ele se mudou, ele já estava chegando nas sessões sozinho, tirava a chinela, já entrava para a sessão, brincou de pó, tomou banho de mangueira, se divertiu. No carnaval agora eu vi um vídeo dele no bloquinho. Pô, cara, tu tem noção do que é isso? Que massa, bicho. Uma criança que vivia celular, casa, briga,
celular, casa, briga, celular, casa, birra, celular, casa, briga, celular, casa, birra. O cara vê a criança interagindo na sala de aula, participando dos vídeos com a mãe, porque ela monta o brinquedo com rolo de papel higiênico, materiais descartáveis, e ele executa para que todo mundo veja como é a execução. Tu falou de uma criança não verbal, a criança que não fala. Ela não vai falar nunca? Tem crianças que não vão falar nunca, a verdade é essa. E tem crianças que vão falar com dificuldade. Por exemplo, sim, não, xixi, mais. Só a palavra? Quero, só a palavra. Não vai formar frase? É, porque se só uma palavra, ela é de 9 meses a 12 meses, né? É uma palavra só, papai, mamãe, água, quero. Quando ela passa dos 12 meses, 13, 14, ela já começa a falar, aumentar o repertório. Com esse aumento do repertório, ela começa a juntar 2 palavras, depois 3 palavras. Aí o que é interessante, o que o ABA me diz? Que quando a criança não fala palavra nenhuma, eu devo interagir com ela com uma palavra. Papai e mamãe. A criança não está falando. Deu 1 ano, não está falando, começa a falar. A criança quer uma bolacha. E aí você fica estimulando ela. Bolacha, bolacha. Você sabe que ela quer. Ela está apontando, está com a mão, mas você... Até ela... pronto. Uma qualquer sílaba. Quer. Se ela disser oi, aí você tá. Porque você estimulou e reforçou. Então, a chance desse comportamento, desse oi, desse desse i, acontecer novamente é muito alta. É isso que ela chegar e pedir de novo, até ela começar a falar. Quando ela falar uma palavra, já tiver um repertório com uma palavra, tipo mamãe, papai, café, picolé, sorvete, água, dá, quero. Aí você começa a falar com 2, sem junção. Quer água, toma comida, pega copo, sem junção. Fez isso, aí você passa para 3 palavras. Cara, muito tá entendendo? Você quer água, ou já são 3 palavras. Você quer água, você... Por quê? Porque a criança com autismo também às vezes tem problema na identificação pessoal dela. Tem crianças com autismo que falam em terceira pessoa. O João pediu. Mas peraí, quem é o João? É por isso que também no exercício físico, na terapia do movimento, a gente trabalha esquema corporal. Cabeça, braço, eu. Quem é eu? Cadê o João? O João aqui. Então, o João é eu. Tá entendendo? O João não quer brincar mais não. Tá, e cadê o João? Eu não tô vendo o João. O João aqui. Tá? Você não quer brincar, eu não quero brincar. Tá entendendo como é? Por quê? Imagina tu conversar com um cara, o cara cresceu, o João tá na adolescência, pega todos os materiais da escola, tal, estuda bem, mas o João, quando vai conversar com alguém, diz assim, ó, o João quer ir pro recreio. Entende a dificuldade que ele vai ter nesse período de adolescência dele? Então são muitas coisas, Charles, que você muito trabalha assim, muito, você muito fica... Onde é que fica esse... Como é o nome lá? Eu atendo em casa, né? Eu, particular, atendo em residências. Eu não tenho um espaço ainda, eu atendo em residências. Tem o Instagram dele, coloca o Instagram dele, tá passando aí direto, né? E trabalho pelo Movicidade, que é essa empresa do Daniel Paz, que fica lá em Casa Forte não, Parnamirim, perto do Plaza. A gente atende algumas crianças lá. Né? É muito assim, muito massa, pô. É muita indicação, é muita família chegando e tal. Mas aí eu queria pedir uma permissão sua para falar uma coisa aqui, não é da empresa. Não, pode falar. É só uma comparação. Lembra quando eu falei lá que tem famílias que gastam 20 mil Sim, cara. Com clínicas? São as clínicas multidisciplinares. Nessa clínica você tem o TO, que é o terapeuta ocupacional. Você tem o fonoaudiólogo, você tem o psicólogo, você tem o psicomotricista. No caso sou eu, que tenho pós-graduação em psicomotricidade. Né? Você tem N outros profissionais. Tem musicista que trabalha com musicoterapia, sabe? Tem psicomotricidade aquática, eu não faço, mas tem muita gente que faz bem. Então você pega essa criança e joga lá. Aí tem o ABA, tem tudo. Essa criança desenvolve e vai para a escola. Essa criança vai ter uma inclusão social e escolar, ela vai ter, porque ela está sendo preparada para isso. O que acontece no governo e nas prefeituras? A mãe carente recebe o LOAS, um salário mínimo, gasta muito mais do que isso com a criança, ainda tem que alimentar, geralmente tem mais de um filho, não tem condições de gastar com terapias.
mas bota a criança na escola. A escola não tem um suporte, aí diz assim, vamos fazer a inclusão. Joga a criança dentro da sala de aula, de qualquer jeito. Jogou aos lobos. A verdade é essa. Por quê? O coitado do professor não tem culpa, não sabe lidar com isso, porque não foi preparado a lidar com isso, sem falar que ele está com aquela criança ali que precisa de uma atenção especial, não tem ninguém para ajudar ele, mas tem mais 38 que está dependendo dele. Então, é fácil a balança. Se eu parar para dar atenção a João, eu não cuido dos outros 38. Se eu negligenciar um pouquinho o João, mas eu consigo cuidar dos outros 38. Você, como professor, escolheria o quê? Cara, difícil. É difícil, cara. Tá entendendo quando a gente fala de inclusão, que a inclusão por si só não acontece? E, vamos lá, a prefeitura teria condições de dar um recurso melhor a essas famílias. Bom, não é questão de dar dinheiro, de ir na casa da cesta básica, não. Vamos trabalhar na escola, vamos botar acompanhante terapêutica na escola, que é aquela pessoa que vai ficar do lado do seu filho na sala de aula. Por quê? Porque o seu filho vai se Eu desregular. acho que tem muitas escolas aí, né, cara, públicas, que tem muitos alunos Tem demais, lá cara. dentro com autismo. No começo do mês, ou foi no final do mês passado, eu estava numa escola particular aqui em São Lourenço, tendo uma conversa com eles, uma palestra, de 8 da manhã a meio-dia, se eu não me engano, foi isso. E aí a gente conversou sobre isso. Abordagens, como fazer abordagens que mantêm a criança mais tempo dentro da sala de aula. Porque a inclusão não vai existir se aquela criança não estiver dentro da sala de aula. Só que essa criança ela não vai querer ficar dentro da sala de aula assim, não é um passe de mágica. Se assustou, né? Ela vai se chatear, ela vai ficar com raiva, ela vai querer sair. Aí é onde entra a acompanhante terapêutica. A acompanhante terapêutica vai pegar essa criança, vai levar ela para fora, vai fazer alguma atividade com ela, vai fazer ela se regular e vai trazer ela para dentro da sala de novo. Vamos dizer que se a criança no começo do ano ficava 30 minutos dentro da sala de aula e no final do ano ela está ficando 2 horas, eu consegui fazer essa criança evoluir. No ano que vem ela já vai começar, claro que vai ter a perda por causa das férias, mas ela começa com 1 hora e aí no final do ano a gente está com 3 horas ela dentro da sala, até que chegue um momento que ela fique dentro da sala mais do que fora. Cara, o assunto é muito extenso, cara. Porque, tipo assim, primeiro conhecer a criança, trabalhar, saber o que ela quer falar com você. Se for uma criança não verbal, você tem que entender. exemplo, se ela quiser ir no banheiro fazer cocô, alguma coisa. Você tem que entender tudo. Você tem que mostrar para ela a confiança, sabe, ela confiar em você, essas coisas. Caramba! E você ensinar alguma coisa para ela também. E tudo isso vem de uma abordagem. Por exemplo, qual a abordagem para eu ter a confiança de uma criança que eu atendo 1 vez por semana? Geralmente eu vou passar 1 mês. Por quê? Porque eu tenho que fazer ser divertido demais para ela. Para que ela deseje a próxima sessão. Tem criança que gosta de brincar muito, tem criança que não gosta. Que não gosta. Quando você pega uma criança que não quer fazer nada com você, aí você faz nada sozinho. Você deixa ela ali do lado e você começa a fazer nada sozinho. E ela começa a fazer nada sozinha. E aí, de repente, você vai fazendo onomatopeias, que é aquele somzinho. E ela vai começar a prestar atenção em você. E você vai ganhando essa confiança aos poucos. Só que minhas sessões são 40, 45 minutos. Então passa muito rápido. Então aí a criança começou a gostar, encerrei bem. Na próxima sessão ela já vai me chamar de tio. Eu vou encerrar bem. Na outra ela já vai perguntar quando é que eu volto. Para quando eu sentir que ela está entregue, que ela está confiante, eu começar as terapias, porque ela vai se frustrar. Cara, tem um autista adulto hoje que teve esse trabalho, adolescente ou adulto, que tem uma vida casado, tem filho. Mas veja bem, a gente está falando de uma geração diferente. A gente está falando de uma geração que a gente saía no meio da rua para jogar bola, pique-laque, pique-esconde. Brincava de polícia e ladrão, tiroteio. Guerra de mamona, tomava banho de rio. Aqui no Capibaribe, pô, peguei uma sarna da bexiga. Mas tomava banho aqui no Capibaribe. Pescava, pegava beta. Então a gente vem dessa geração. Quem não fazia isso era menino de apartamento, mas a gente pobre, criado em periferia, a gente vivia na rua. Sabe? Eu ia namorar, saía lá de Nova Tiúma, lá pra Foice. Sabe onde é a Foice, né? Ali no Rachão não, como é o nome? Rosina Labanca.
andando. Então, quer dizer, a gente tinha essa inserção da terapia do movimento no dia a dia da gente. As crianças de hoje não têm. Isso aqui, velho. Celular e televisão. Para computador, né? Computador. Para qualquer criança, independente. Aí a gente pega hoje essas crianças mais pobres que não têm acesso às terapias, porque os filhos do rico estão tendo. A verdade é essa, o filho do rico está tendo. E tá certo, se ele tem dinheiro para gastar com o filho, tem que gastar. Claro. Aí a gente pega essa área mais carente. A mãe saiu para trabalhar, o filho ficou com o irmão mais velho. Porque é essa a história. É a verdade, Entendeu? Ou ficou com a avó, que já não tem mais força para ele. O que a avó faz? Liga a TV, toma salgadinho, toma um biscoito, toma um refrigerante. A criança passa o dia de boa. Não quer almoçar. Não quero almoçar, não vou comer, quero não sei o que tal. Então, toma um biscoitinho, meu filho, toma aí. Não precisa gritar com a vovó, não. Quando vê isso, a avó já levou uma tapa uma vez. Você entende que são gerações diferentes. Uhum. E aí é onde vem essa coisa de, por que tem tanto autismo? Agora na minha época não tinha. Tinha, porque autismo é 97% genético. 97% genético significa que a criança que nasceu com autismo, ou ela tem um tio, ou um avô, ou o pai, ou a mãe, mas é genético, veio ali no gene dela. Aqui. Por que se fala muito isso? Porque as crianças de hoje têm muito autista. Hoje a gente está com 36, hoje a gente está com 36 para 1, com um diagnóstico lá em cima, com autismo em foco, com mais informação, né? Então, pouca, mas ainda é mais. Mas ainda é mais do que tinha há 10 anos atrás. E com menos gente se exercitando. Não, quando eu era criança, a gente não parava em casa não, era empinar pipa. Era, rodar peão, bolinha de gude, a gente tava na rua. Então, quer dizer, aquele menino que a gente dizia assim, pai, esse bichinho é estranho, mas ele tava lá com a gente. Uhum. Porque a criança também tem a sua perversidade. Não é? Quantas vezes a gente não chamou um coleguinha de doidinho, de abestalhado, tabacudo? Não, na verdade, e se essa criança tinha autismo? Onde foi que ele superou as características do autismo dele? Lá. Naquela brincadeira de rua, na roda do peão, no jogar bola, né? Nas bombadas que levava, porque às vezes a criança é mal mesmo, botava o cara no gol só para dar bombada nele. Mas a gente tem, na ideia de se divertir à custa dos outros, a gente fez aquele outro evoluir. Só que aquele outro é o que cresceu hoje, virou pai, teve um filho, e o filho veio com autismo. Só que o filho dele não está mais na rua. Por quê? Porque ele passou muita coisa na rua. O filho dele está dentro de casa, protegido, assistindo televisão e celular. Muita coisa, cara. Você entende que o social, ele entra assim, dentro do autismo de uma forma absurda. Demais. E experiência de vida. Experiência, meu irmão. Condições sociais. Experiência de vida. A criança é autista. Beleza, a criança é autista, nasceu numa família rica. Rica vai ter condições de um tratamento, de uma... A criança é autista, nasceu numa família pobre que não tem muita informação e tal. A terapia dele seria a rua. É diferente, né? Se não for pra rua, não tem terapia. Se não tem terapia, não tem evolução. Se não tem evolução, ele vai se tornar um adulto como? E aí os pais também vão ficar mais velhos. Vai depender de alguém, né? A anatomia é uma só. Os pais vão ficar mais velhos e vão morrer. E essa criança vai continuar, essa criança que hoje é adulto vai crescer um adulto autista. Adulto autista. Sim. Tem trabalho para autista. Eu juro a você que é muito difícil a gente ver um autista hoje de 40 anos, cara. Tem trabalho. E tu tá falando agora, eu fico pensando, quando tu tá falando, eu fico pensando aqui alguma coisa. A gente vê muita criança autista, mas a gente vê poucas pessoas com 40 anos autistas. Cara, tipo, como se fosse uma data específica, a partir de 90. Não. A partir de 70, mas é justamente isso que eu tô falando. Quando você investe nas terapias, você consegue ter uma vida adulta normal. Porque tem muito disso, né? Tem uma questão muito de ano, né? Teve uma época de ano aí que as crianças, todo mundo... A Zika, não foi? A Zika. Zika não. Nascer com... Microcefalia. É. Aí hoje em dia é tão difícil, tão raro. Aqui, deve mas acontecer, é porque houve a vacina, porque, né? Por exemplo, a Zika, ela é uma doença, correto? Ela tem uma causa específica. Quando a gente vai lá e
coloca um remédio naquela causa específica, por exemplo, pneumonia. Pneumonia é uma doença, por quê? Porque ela pode ser tratada com tal remédio, uma causa específica. Teve uma época que muitas crianças nasciam e os pais tinham medo de nascer com síndrome de Down. Nasciam muitas. Mas o que acontece hoje? Hoje o autismo, né, sempre... E não tem nada que barre isso. O que acontece hoje? Você falou que é genético. É genético. Não tem como vai uma sempre vacina, alguma coisa. O que acontece? O autismo, ele não, a gente costuma dizer que é terapeuta que o autismo não tem cura. O autismo, ele tem tratamento permanente. É tratamento. E aí alguém se cura? Não, é uma doença. A pessoa aí a turma diz assim, saiu do espectro. Saiu do espectro. Fulano saiu do espectro. E sai? Ou seja, ele não demonstra mais nenhuma característica básica. Não gosta de zoada, né? Isso. Ele não demonstra mais nenhuma característica. Ele consegue ir para uma festa, sentar, brincar, interagir. Saiu do espectro. Beleza. Só que, se ele voltar a ficar dentro de casa, assistindo TV, tal, tem a questão da ansiedade também, né, cara? Ansiedade, crise de ansiedade. Tem muita criança que tem autismo que apresenta crise de ansiedade. Todo autista apresenta um nível de ansiedade? Não. Nem todo ansioso é autista. Nem todo ansioso é autista, nem todo autista é ansioso. Porque o cara pode pensar, meu Deus, eu tô numa crise de ansiedade aqui. Não, eu não, posso não. ter... É uma característica. Lembra das comorbidades que falamos? É uma comorbidade. Geralmente, quem tem autismo vai ter uma comorbidade. São 70% das pessoas que apresentam o espectro do autismo apresentam uma comorbidade secundária. Tá? Qual é a mais... Tem algo assim que... Tem a hiperatividade, tem o TOD, que é o transtorno opositor, caramba, de alguma coisa. Mas é quando a criança é opositora. Você vai dizer sim, ela vai dizer não. Vamos fazer, ela vai dizer não quero. Tá? E questão da fala. São os mais frequentes. São os mais frequentes. Né? Porque não vai existir uma perda na fala. Ela não vai falar. Ela vai ter realmente ali uma dificuldade enorme para se expressar verbalmente. É muita doideira, é muita loucura. É um mundo assim que eu me encanto, como se eu estivesse conhecendo ele hoje, todas as vezes quando eu paro para ler alguma coisa. São cabeças diferentes, São cabeças muito diferentes, cara. Agora sim. Mas é muito mais difícil identificar ou ensinar ou lidar com uma criança de 2 anos ou uma criança, você já falou, né? Uma criança com 14 anos. Não, é muito mais fácil lidar com uma criança de 2. É muito mais fácil lidar com uma criança de 2. Até porque ela não tem força suficiente para me derrubar. Eu consigo manipular melhor e a questão da neuroplasticidade. Ela aprende muito mais rápido. Mas ela aprende e fica na memória dela? Fica, porque a gente não trabalha pela repetição. Geralmente eu vou dizer assim, vamos lá, vou colocar vários cones aqui de várias cores e vou botar vários cones ali da mesma cor. E vou dizer a ela, vamos encaixar a cor igual. No começo ela não vai saber nem o que é cor igual. E aí a gente vai começando. E eu vou dar o suporte a ela, pegar pela mão, levar e colocar, pegar pela mão, levar e colocar, pegar pela mão. Cada cor no seu lugar. E aí na próxima sessão eu vou repetir isso de novo. Quando ela começar a entender o que é cor igual, eu vou começar a dar nome às cores. Coloca no vermelho, e aí ela vai ficar perdida. Poxa, o que é vermelho? Então, entendi. Entendeu como é? Ela não vai saber que aquilo ali é o vermelho. É o vermelho, ela vai saber que é a cor igual. Ela vai saber que é a cor igual, o vermelho. Por quê? Porque ela já fez muito aquilo comigo. Entendeu como é? Você me viu fazendo, então você vai dizer assim, essa cor é aqui, essa cor é aqui. Aí eu vou botar cor igual, aí ela vai botar cor igual. Então esse aqui. Eu vou dizer, bota no vermelho, aí ela vai travar. Peraí, o que é vermelho? Ela não vai saber vermelho, a cor igual. Até que ela chegue na escola e a professora diga assim, pega o vermelho. E ela vai pegar o vermelho porque ela aprendeu que o vermelho é aquela cor igual. Aí você entende como reflete do set lá para a vida real. Para a vida, verdade. Sim. E no mercado, pega a maçã é vermelha. Pega a maçã e ela saber que a maçã. Entendeu como é? Tem terapias que já usam mesmo frutinhas de plástico para dizer o que é maçã. Quem usa muito são os teós e os fonos. Maçã, pera, isso e aquilo, e dá muito certo, porque a criança vai conhecer aquilo. Cara, 1h15 minutos. Imagina se fosse meia hora. Eu cheguei não, velho. Adonias, obrigado, meu irmão. Foi um prazer, meu irmão. Desse jeito, de boa ali. Obrigado por ter vindo. Acho que
eu sempre falo aqui que cada profissional que vem aqui, a gente aqui também tem um conhecimento a mais de vários assuntos. Não, é bom. E esse precisa ter. Já veio vários profissionais aqui falar, eu trago amadores também, mas já veio vários profissionais aqui e é tão importante quanto a gente fica sabendo aqui das coisas que a gente nem imagina. Cara, tá louco, é muito bom. O meu Instagram é pontinha do iceberg. Tem muita coisa rolando. Vai no Instagram do cara, segue para conhecer o trabalho que ele faz, tirar alguma dúvida, falar com o cara, marcar também. Tem estresse, né? Ele tá aí para não tem ser profissional e ajudar. Quando eles não têm condições de pagar, não tem problema. Eu posso não conseguir ir na sua casa, mas eu posso lhe ajudar remotamente. Você bota lá dúvida, eu vou lá, vou tirar, não vou cobrar por isso, nem vou negligenciar você. Dona Isa, meu filho tá assim, eu queria alguma atividade para ele, para fazer em casa, que eu conseguisse ajudar ele nisso. E aí a gente vai fazendo, pô. Isso é muito importante, cara. Zero estresse. É muito importante mesmo porque tem muita gente que talvez não conheça, não saiba, não tem informação. A gente tem informação hoje. A gente tem uma reportagem, você vai lá no YouTube, tem. Tá rolando a live ainda aí? Tá. Porque aqui ficou escuro pra mim. Aqui tá escuro, mano, por enquanto. Continua. Desligou aí o celular, foi? Não, só a tela, só a câmera. Continua. Ah, tá bom. Aqui está ao vivo agora. Então, valeu aí, ó. Valeu, Petinha. Ó, o Petinha falando aí, ó. Feita Vidal. Valeu, meu irmão. Obrigado. Cara, foi um prazer. Vê se velho. Pode ir. Daqui a pouco. Conte comigo aí, qualquer coisa. Daqui a pouco termina aí esse negócio. Daqui a pouco dá 10 horas aí. Daqui a pouco dá 10 horas ou apaga ali a live. Aqui tá rolando ainda, isso. Doideira essa aí. Meu celular quebrou, não foi? Não, só foi a câmera mesmo. Corta, só foi a câmera que quebrou, não foi o celular, não. Deixa eu levantar aqui. Vou fazer assim pra ver se vai passar na live. Vai. Quanto tempo depois? 5 minutos Eu depois. vou negligenciar, tá passando aquela parte ainda. Minha internet que é ruim mesmo, eu não paguei não esse mês. Tá lasqueira. Meu irmão, valeu. A gente tem que comer uma bolacha, eu vou botar uma manteiguinha agora. Senão eu quero ficar cuspindo aqui na parede. Quero ficar cuspindo na parede da bola, velho. Posso ir? Pode. Puta merda. Valeu, meu irmão. Tchau. Vamos ver o que foi isso agora. Do celular. Quebrou meu celular. Quebrou nada. Tá funcionando normal. Aqui ainda.